Bem-vindo, gente. Bem-vindos, Marcelo, Júnior, Geise, Lilian. Vamos esperar mais uns 2 ou 3 minutos. Uhum. Boa noite, gente. São 19 horas. A gente quer dar o bem-vindo para os pontuais. Parabéns para você. Nós vamos já começar. Bem-vindo a essa ligação, esse webinar, esse seminário online. O objetivo dele é de compartilhar, introduzir pessoas estratégicas que têm algo a compartilhar dentro do movimento conservador e cristão brasileiro. Meu nome é Jonathan. A Lilian, que está ajudando na moderação dessa ligação. Nós estamos à disposição. Do lado direito, você tem uma janelinha, que é o chat. Você pode fazer perguntas, anotações, sugestões. Por favor, nós vamos ter um tempo de pergunta e resposta, de discussão aberta com a Becky. Então, nós queremos sempre encorajá-lo, tendo uma pergunta, tendo uma observação, por favor, coloque essa pergunta, essa sugestão do lado direito, dentro do chat, pode escrever. A Lilian vai estar anotando e organizando as perguntas para a Becky, então ela pode estar, daqui a 5 minutos, ela fala uma coisa e você já é algo que você quer perguntar depois. Então, por favor, coloque no chat e a gente vai... A Lilian vai estar organizando essas perguntas e observações. Espero que você se sinta à vontade de discordar de alguma coisa. A Becky já falou que ela não gosta muito de conversa que alguém não discorde dela. Então, você é muito bem-vindo a discordar dela e perguntar, indagar acerca do que ela vai compartilhar. Lilian, todas as ligações, as conexões estão muted, né? Você... Ok. Então, a Lilian controla o volume, depois, no pergunta e resposta, ela vai ligar, e aí você pode falar ou já ter escrito a sua pergunta. Você vai estar à vontade para usar a voz. Vídeo também, né, Lilian? A pessoa pode ligar o vídeo também. Sim. Perfeito. Tem mais alguma instrução, Lilian? Mais alguma observação acerca do processo? Bom, eu creio que é isso. Se nós tivermos mais do que 25 pessoas, não será possível ligar vídeo e áudio. Mas daí a gente vai falando pelo chat. Acho que não vai ter problema, não. Nós estamos com mais ou menos 10 agora. Conseguiram ver? Nós tivemos 34, 35 pessoas que se inscreveram. Lilian, você me ouve? Isso. Sim, estou ouvindo. Se passar então, de 25, não conseguiremos liberar o microfone e vídeo, mas o chat funciona tranquilo. Perfeito. Então, excelente. Sem querer demorar mais, só mencionando de novo, Coalizão Cristã é um grupo de líderes cristãos que desejam contribuir, fortalecer, servir e mobilizar dentro do movimento conservador brasileiro. E por termos contatos com algumas pessoas muito especiais, como a Becky, como vocês já ouviram falar do Jim Roberts, há umas 2 semanas atrás, do Heritage Foundation. Então, é um privilégio a gente poder colocar essas pessoas ao vivo, em cores, com tradução à disposição de um seminário online, e não cobrar por isso, né? Ela não cobra por isso.
E ela está falando, a Becky Dunlop, ela é uma dos Senior Fellows do Heritage Foundation. Ela trabalhou no governo de Ronald Reagan. Ela já dirigiu várias organizações e é consultora muito ativa em Washington, com deputados, Congresso, muitas ONGs dentro do movimento conservador americano. E ela é tão respeitada, há pouco tempo atrás ela recebeu a ministra Damares, lá no Heritage Foundation. A ministra Damares foi com toda a sua equipe e tiveram uma tarde lá com ela e com outras autoridades. Essa semana passada, o nosso ministro Ernesto, do Itamaraty, esteve também no Heritage Foundation essa semana, dando uma palestra. Então, o Heritage Foundation e o Brasil têm um relacionamento muito positivo, muito construtivo. E a Becky eu acho que a Becky é principalmente responsável até por isso. Ela tem ajudado a fortalecer o relacionamento entre a Heritage Foundation e o governo brasileiro, e isso tem sido um prazer. E ela está, como vocês veem, ela teve uma cirurgia, e ela está, nesse momento, com os pés para cima, mas ela não mudou o webinar conosco, o seminário. Eles têm, ali o seu marido tem uma casa nas montanhas, vocês veem a madeira, que delícia que deve ser isso. Ela está nas montanhas da Virgínia, na sua casa de campo, pós-cirurgia, conversando com a gente e compartilhando com a gente. Becky, I just gave a quick summary. Heritage, you received Damaris and Ernesto and all that, and you had a surgery and you did not cancel this. Thank you. And you are in the beautiful mountains of Virginia and talking to us from there. So it's wonderful, wonderful to have you with us. Thank you so much. Please go right ahead. And by the way, I said that you are responsible for the relationship of Heritage in Brazil right now. You have greatly strengthened that relationship. Well, thank you, Jonathan, and good evening to all of you who are participating in this webinar. I'm delighted to be able to participate and be hopefully an encouragement to you as you begin this lifelong learning journey of working with American conservatives on how we can improve things in our country and in your country. Eu quero agradecer o Jonathan, agradecer, né? É um privilégio, uma alegria estar conosco hoje à noite. Ela disse também que é um prazer poder tentar ajudar e fortalecer a nós nesse processo de aprendizado acerca do conservadorismo e essa parceria entre Brasil e Estados Unidos. Try to make just a little Jonathan, the sentence. Just a little short. Jonathan, I wonder if I could ask you to open with a prayer here that the words that I speak will be words coming from the Lord, that He uses me, and that the right words will be heard by those who are listening. Absolutely. Ela pediu que a gente orasse, fizesse uma oração. Eu vou fazer rapidinho essa oração e abençoando ela, pedindo a Deus sabedoria para as suas palavras. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos juntos. Meu Deus, eu peço, Pai, que Tu possas abençoar a Becky nesse momento, nesse seminário, compartilhando conosco, dê a ela sabedoria. Como ela disse, que as palavras dela possam fortalecer, ajudar, animar e encorajar as pessoas em tudo que ela compartilhar. Nos dê a sua sabedoria, meu Deus. Te agradecemos muito por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you, Jonathan. Well, tonight I want to begin our conversation talking about what does the Bible give us as guidance for governing. Eu queria começar então hoje à noite a conversar sobre esse tópico, esse tema, o que é que a Bíblia diz acerca da governança. The first 4 points I want to make are how we look at this from an outline standpoint and think of these questions. The first point is... Eu quero primeiro falar sobre como é que a gente tem essa perspectiva, como é que a gente enxerga a governança como alguém que observa essa governança de uma perspectiva de uma terceira pessoa. The first point is that we are Christians
who are living in a secular world. Primeiro ponto que eu queria sublinhar é que nós somos cristãos vivendo num mundo secular, um mundo não cristão. And the government that we are talking about affecting is really a civil society. It is a society that cannot be considered religious. Nós estamos falando de afetar, impactar uma sociedade civil que não é religiosa. And therefore, we must approach it as the Bible tells us to be salt and light in a world. E, portanto, nós temos que observar muito bem esse princípio bíblico de sermos sal e luz aonde vivemos. So, the first point is it's a secular civil society, not a religious organization that we're dealing with. Primeiro ponto, eu quero sublinhar, nós estamos falando de uma sociedade e organização civil, não de uma organização religiosa. The second point is that we want to govern by principle. Segundo ponto, And the Bible gives devemos governar e liderar baseado em princípios. And the Bible gives us some very clear moral principles that should guide how we are to live. E a Bíblia nos dá uma série de princípios fundamentais que devem reger como nós vivemos. In the secular world, we might think of these as natural law. This is God's law that applies to every human being. Existem alguns que usariam o termo de lei natural. São leis que governam tudo que Deus criou. And we look at God's law and learn God's law, and then we extrapolate from God's law to issue-specific principles. Então, nós precisamos aprender e entender o que são leis naturais, o que são leis de Deus, e, baseado nesses princípios, então, falarmos sobre princípios específicos. The third point that I want us to keep in mind is that we must always speak with clarity so that people are understanding what we are saying. Terceiro ponto, que é muito importante nós sublinharmos, é que devemos nos expressar com muita clareza. Nós precisamos nos explicar às pessoas que querem entender e que querem nos ouvir. And the fourth point is that we must always live and deal with people with civility. This is lost very much in our society in the U.S., but it is a critical element for the Christian church. Ela está, Becky está dizendo, basicamente, precisamos ter como princípio básico, fundamental, sermos civis, sermos respeitosos. Eu acho que seria uma forma de traduzir essa palavra be civil. I'm trying to describe it because the word civil in Portuguese, Becky, has quite a different connotation. So I'm talking about being respectful, being honorable, being, does that translate a bit? Yes. Kind and thoughtful and considerate, nice. Considerarmos as pessoas, sermos bondosos. One can disagree vehemently, but still be kind and civil and nice and respectful. Nós podemos discordar muito de alguém, mas podemos, mesmo assim, respeitá-la, sermos bondosos com essa pessoa e honrarmos essa pessoa. So the ideas that we're talking about tonight begin with this idea of the laws of nature. Então eu quero começar hoje à noite falando dessas leis naturais, as leis da natureza. A great writer and legal mind of earlier centuries, Sir William Blackstone, made the point. Há séculos atrás, William Blackstone, grande pensador, made the point that the laws of nature are binding in all countries at all times. Ele basicamente escreveu que uma lei natural é uma lei que está em vigor em todas as nações, todo o tempo. So those of us who are familiar with the scriptures
understand that the lessons we learn from the scriptures are binding on all countries, all people, at all times. Aqueles de nós que conhecemos a Bíblia, nós entendemos que uma lei de Deus, ela se aplica a todas as pessoas, em todos os países, todo o tempo. And what we must understand is that the role of the state is to preserve the social order, to preserve and protect the natural rights of each person. E precisamos entender, dentro desses princípios, a função do Estado. A função do Estado é preservar, proteger os direitos de todos os indivíduos que vivem debaixo dessa autoridade. So it is important as Christian leaders for us to understand, first of all, what those laws of nature are, what the moral standards should be. Como cristãos, é muito importante compreendermos quais são, então, essas leis naturais, essas leis de Deus que governam todo o tempo. And then how do we understand the state to be responsible for preserving those moral laws? E devemos compreender qual é a função do Estado ao proteger e preservar esses direitos individuais. Now, in the United States, our founders understood the imperfection of man. Nos Estados Unidos, therefore os fundadores do país compreendiam a imperfeição do homem. And therefore instituted the concept of the separation of powers. Então, eles estabeleceram um princípio que se chama separação de poderes. They understood that everyone is prone to sin. And Eles so you entendiam don't que entrust todas as pessoas tendem a pecar, tendem a serem imperfeitas. So you don't entrust too much power to any one entity. Portanto, não entregamos poder demais a entidade alguma. Now, it strikes me that those in Brazil who organize the current organization of government there recognize this as well. Para mim é muito interessante ao aprender que no Brasil, na Constituição e na estrutura de governo atual, isso também foi aplicado, esse princípio também foi aplicado. Because you have the executive and the legislative and the judicial branches of government at the national level, just as we do in the United States. Porque de forma parecida, o Brasil tem o legislativo, o judiciário e o executivo separados, parecido, modelo semelhante aos Estados Unidos. And then to take it a step further, in the United States, in addition to the three branches at the national level, our government was organized to have strong state governments as well. E então, além disso, o governo americano foi desenhado para ter um governo muito forte a nível estadual também. And so too in Brazil, you have states and state governments. E, de forma semelhante, no Brasil também existem estados e governos estaduais. Now, the important consideration as we think about this is, are we entrusting too much power in any of these branches at the national level or at the state level? Are governments getting too big? Uma das perguntas, então, que pode sempre ser feita é: está sendo confiado, está sendo entregue poder demais aos departamentos diferentes ou aos níveis diferentes, federal, estadual, municipal, etc. And then we must also consider that we have local governments. E, And claro, local também governments- existe o governo local, municipal. And local governments are generally created to deal with the everyday practical problems that a family, a neighborhood, or a community would have. E o governo municipal, ele é desenhado para cuidar dos problemas diários de uma família, de uma comunidade. So as you look back at the points that we're considering
are we placing too much power in the hands of all of these governments? And are they doing what was intended to do, which is to protect the natural rights of individuals? Então, essa pergunta, duas perguntas, né, que podemos sempre fazer acerca do desenho do governo é: estamos confiando poder demais para esse grupo, essa pessoa, essa posição? The first one was too much power. Oh, and the second one is separation, right, of the powers. Right. E assim, o segundo princípio está sendo aplicado, então, à separação também de poderes. So we must think as Christian leaders, are we giving too much power to the government and removing too much self-determination and power from the voluntary private individual and the associations such as churches that individuals create together? Então, precisamos estar sempre perguntando se está sendo colocado na mão do governo poder demais e também ser perguntado se os direitos individuais estão adequadamente sendo preservados e protegidos. This is the challenge that religious leaders face the world over. Is government taking over the role of managing God's law and removing the authority from the church and the individual? Então, esse problema existe no mundo inteiro e é uma tensão quando constantemente o governo tenta tomar todo o poder do indivíduo ou de organizações civis. So let's step back for a minute and look briefly at some of the laws that God has laid down to give guidance and moral standards for us to live by. Eu vou mencionar algumas das leis que Deus estabeleceu, que são leis nas quais podemos basear todo governo, toda liderança. The first set of laws that I'm going to mention, virtually all of the religions of the world agree upon to one point or another, to one level or another. A primeira lista de leis que eu vou ler praticamente são universais e quase todo mundo concorda com elas. So when we look at the Ten Commandments, what do the Ten Commandments tell us about governing? Então, quando olhamos os 10 mandamentos, o que é que os 10 mandamentos nos dizem acerca de governo? Well, the first commandment, thou shalt have no other gods before me. Primeiro mandamento, não terá deuses diante de mim. But when you think about it, in our country, the United States of America, we can probably come up with a list of 50 or more gods that people have put ahead of the God of the Bible. Mas nos Estados Unidos, pelo menos, a gente vê frequentemente, nós poderíamos listar 50 nomes de deuses que as pessoas colocam acima da pessoa de Deus da Bíblia. Now, you in Brazil probably know of other examples, but I can tell you one from Brazil that is on the minds of many people across the world, and that is the Amazon. No Brasil, hoje, você poderia listar muitos nomes, mas eu vou mencionar um que aqui fora todo mundo está falando do Brasil, e isso seria a Amazônia. There are many people in the United States and perhaps elsewhere in the world, and probably in Brazil, who actually have made worship of the Amazon on an equal level with worship of the God of the universe. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos e talvez no Brasil também que quase chegam ao ponto de adorar a Amazônia e colocar a Amazônia acima da pessoa de Deus da Bíblia. So there is a distinct separation between stewardship responsibilities and worship. Nós temos que entender a diferença entre mordomia, a gestão, a administração de algo e a adoração de algo. And then, of course, the second commandment, thou shalt not make graven images. Segundo mandamento, de não fazermos imagens.
This one is probably more clear and easy to discern because we look at the what is created in our world today and how that can be turned into a graven image. Every culture has these challenges. Toda cultura tem isso como grande desafio, porque criamos coisas e rapidamente os colocamos como ídolos em altares e o adoramos. Now, the third commandment: do not take the Lord's name in vain. This is not something that the government would deal with much, but it is a standard by which we would like to have our government leaders abide. É um terceiro mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Não é um mandamento no qual o governo atuaria tanto, mas creio que é um princípio pelo qual líderes governamentais deveriam prezar, né? Deveriam viver. And then we come to the fourth commandment: remember the Sabbath to keep it O quarto holy. mandamento tem a ver com o sábado, descanso. Many cultures, I'm not certain of the circumstances in Brazil, but many cultures have turned Sunday, or our Sabbath, into just another run-of-the-mill day of the week. Muitas culturas estão transformando o sábado ou o domingo em um dia como qualquer outro da semana. The challenge for Christian ministers and for the church today is, can we imbue into our people a sense that there's something special and unique about the Sabbath? A pergunta é, será que nós, como líderes, estamos conseguindo ensinar e exemplificar o fato de que existe algo de especial no dia de cultuar a Deus? It's unlikely that laws can be passed these days prohibiting activity on the Sabbath. Eu não creio que voluntary actions. Não creio que é adequado leis proibirem atividades no sábado, mas isso seria algo voluntário nosso de protegermos esse dia. Voluntary actions can encourage our parishioners, those who come and associate with us in our churches and Bible studies, to try to do their best to keep the Sabbath day holy. Nós podemos ajudar a ensinar e exemplificar a manter um dia da semana santo para Deus. And I would say that to encourage family members to make the Sabbath a day of being with family can do a lot to establish a firm foundation for building a strong civil society. Eu acho que ensinarmos a importância de estarmos em família no dia do sábado ou domingo, né, o dia de descanso, isso seria muito importante para o fortalecimento da família em nossas sociedades. The fifth, honor your father and mother. I'm not going to go into today. I'm sure that you all can preach many messages on this particular commandment. But again, it goes to the importance and respect for families. O quinto mandamento, de honrarmos aos nossos pais, nos fala muito sobre a importância da família. As we move on to the sixth, do not murder. Sexto mandamento, não matarás. This is a moral standard that God has given to us, and committing murder is there's a very clear definition, and it's something that can be taught, but must be understood and taught correctly vis-a-vis the role of government in dealing with criminal activity. Então a discussão aí de não cometer homicídio, não matar nessa forma, existe uma definição muito clara do que é o homicídio. E essa verdade precisa ser praticada e ensinada claramente. The seventh, do not commit adultery. Let me simply say, this is an enormous challenge for church leaders in the United States of America.
Esse é um grande desafio para líderes da igreja nos Estados Unidos. And I would say that the standard that it puts in place is more important for Christian leaders because so many people are looking at them to see if they will live out what they say they believe. E eu acho que esse princípio de não cometer adultério é extremamente importante, especialmente para líderes cristãos. O mundo está observando, querendo saber se líderes cristãos vão viver de acordo com esse princípio de Deus. The way that this particular commandment connects to government action is because when people understand the importance and sacredness of marriage between one man and one woman, it affects how they live their lives. And it also... no governo, o importante desse mandamento tem a ver com a importância da família, a importância de honrarmos uns aos outros, muito, muito importante esse aspecto familiar. And it also contributes to complete and secure and successful families versus the challenge. E isso nos ajuda a fortalecer e proteger a família versus o grande desafio que temos. The challenge that government seizes upon as families break up and people turn to the government for assistance and support. E o governo acaba se intrometendo muito na família, no ambiente, na esfera do divórcio. Quando a família se desintegra, o governo entra para ocupar esse vácuo. Those who love big government Aqueles que love the amam o idea governo grande, of family governo breakup. pesado. I'm sorry, go ahead. Those who Love the idea of family breakup. A pessoa Those who que... love big government love the idea of family breakup. Pessoas que querem ver um governo grande, geralmente também veem um lugar muito grande para o governo na desintegração, na destruição da família. So you can see that this particular commandment, when you deal with it and you're teaching people about this, has unbelievable ramifications for the proper role of government down the line. Esse princípio é muito importante para entendermos a função do governo a longo prazo. The eighth commandment, do not steal. O oitavo mandamento. This is não important, roubarás. as is the 10th commandment, do not covet, because it underlines the importance that the Lord gives to private property. É muito importante esses dois mandamentos, não roubarás e também não cobiçarás, que é o último, porque fala da proteção da propriedade privada. The fact that he devoted 2 of his 10 commandments to expressing this support for private property, and that people should not deprive others of their private property, helps us understand the foundation that it must hold in a civil society. 2 mandamentos dos 10 falam sobre a propriedade privada, protegem a propriedade privada. Isso nos dá a entender a importância disso diante de Deus. Deus entende que isso é muito importante para a humanidade, a proteção da propriedade privada. And then the 9th commandment, do not give false evidence or bear false witness. E o 9º tem a ver com ser falsa testemunha. Não será uma falsa testemunha. And I must say, I think this goes right back to the key of having strong families, the values of telling the truth. Isso tem a ver com a importância da verdade, de falarmos a verdade, a importância da família. That these ideas, these values are transmitted to children in families. E que esses princípios sejam transmitidos para famílias e para os filhos. So this is an important foundation. The 10 Commandments, think of
think of the moral foundation and standards this is setting forth for governing. Pense nos 10 mandamentos como parte de uma fundação sobre a qual construímos a governança, a habilidade de gerir, de governar. Now, there are other lessons that we can learn from the Bible. I've mentioned the idea of private property in the Ten Commandments, but this is a very important principle. Então, outra área que a gente vê claramente na Bíblia e outro princípio fundamental que a gente vê é justamente essa que eu mencionei acerca da propriedade privada na Bíblia. There are many, many, many sites in the Bible where lessons can be taught about the importance of private property. One's goods and one's properties should not be taken by the state or by others. Há muitos lugares na Bíblia onde ensina claramente a propriedade privada e ensina que a propriedade privada de um indivíduo não deve ser tirado dele nem pelo governo. And most certainly, it should not be taken by the state and given to someone else. E não deveria ser tirado pelo Estado para ser dado para outra pessoa. This does not prohibit voluntarism. Voluntarily giving up one's goods and property to someone. De forma nenhuma, o dar voluntariamente. Nós devemos ser pessoas generosas. As pessoas devem dar voluntariamente. Another subject that's touched on in the Bible is that able-bodied people should work. Outra área muito importante na Bíblia é o foco no trabalho. A pessoa capaz de trabalhar deve trabalhar. This is covered in more than one place in the scriptures, and the point that is made is that if you're going to get benefit, if you're going to get pay, you should work if you're able to do so. E a Bíblia fala em muitos lugares acerca da honra, da importância do trabalho. Se a pessoa pode trabalhar, ela deve trabalhar para ganhar o seu sustento. Too often today, government has decided who should be able to work and who should be able to get benefits without working. Hoje em dia, o governo assume o lugar de decidir quem deve trabalhar e quem deve receber sustento sem trabalhar. This is not the proper role for government. It certainly is not the proper role for a national government. The national government should not be involved in this. State government should not be involved in this. If there is a need for a safety net, it should be at the local government if government is to be involved at all. Se o governo, isso não deveria ser a decisão de um governo federal, estadual. Se houvesse algum envolvimento de governo na decisão de quem deve trabalhar ou quem deve receber benefícios, seria a nível local ou regional, municipal. Now, let me quickly move on because I want to give time for discussion. O tempo está voando, eu tenho muita coisa para compartilhar e a gente quer chegar nas perguntas e respostas. What is the proper role for Christians? Qual é a função de um cristão nesse processo? Well, Christians, first of all, must be good citizens. O cristão, em primeiro lugar, precisa ser um bom cidadão. And this means, for instance, Christians should always vote. Primeiro, então, eu quero mencionar, o cristão sempre deve votar. There is never going to be a perfect candidate. Nunca haverá um candidato perfeito. And this is why it is important for churches to have discussion groups about issues that are coming up in elections. É muito importante a igreja ter grupos de discussão para fomentar a conversa, o diálogo sobre temas que estão envolvidos numa eleição. And actually understanding the structure and role of the political parties and the political system. Ajudando as pessoas a entenderem qual é a função do voto, a função de um partido, a função do governo. So that active Christians who are going to do their part by voting,
have a good, well-rounded understanding of what that vote means. Para que o cristão que deve e vai votar, ele saiba muito bem o que é esse voto, o que representa esse voto, como usar esse voto. One little example of this is, Um pequeno exemplo disso é o seguinte: if you support life, se você and apoia oppose abortion, a vida, o valor da vida, and oppose abortion, e você não and you está a have favor do aborto, and you have two candidates running e você from tem two major political parties, dois partidos and diferentes, both say that they're for life and against abortion. e ambos dizem que não concordam com o aborto, But one of them belongs to a party whose leadership is leading the fight for abortion. mas And the other one belongs um deles pertence a um partido que da qual a liderança é contra o aborto, e o outro, correto. The other one also is supports life, but belongs to a party that's fighting to oppose abortion. E o outro pertence a um partido que historicamente é a favor do aborto. São ambas os candidatos contra o aborto, mas um pertence a um partido que apoia e o outro pertence a um partido que é contra. This means that you must look beyond the two candidates to what they're going to do with their party if they get elected. Por isso que é importante não só olhar o candidato, mas também olhar o partido ao qual esse candidato pertence. O que é que vai acontecer com esse candidato após ele ser eleito dentro daquele partido? Christians must pay their taxes. Cristãos precisam pagar os seus impostos. This does not mean that you can't challenge tax policy if you think it's wrong, or your tax bill if you think it's wrong. Não significa que não devemos debater a política de impostos ou ter que lidar com uma Receita Federal que às vezes comete erros acerca dos nossos impostos que têm que ser corrigidos. Christians must care for their neighborhoods. Os cristãos precisam gerir bem, fazer uma gestão do seu bairro. And Christians must learn that they must live peaceably with others in their community. E o cristão precisa buscar a paz com as pessoas no seu bairro. Christians must honor and obey those who hold public office. Cristãos devem honrar as pessoas que estão em autoridade ou em posição política. And we must pray for those in authority. E a Bíblia nos diz que nós devemos orar pelas pessoas que estão em autoridade. But we can always work to throw the scoundrels out. Mas também devemos trabalhar para tirarmos governantes irresponsáveis. But the rule of law requires us to throw the scoundrels out in a proper way. Mas a lei que deve ser obedecida exige que nós tiremos as pessoas do poder de forma honrável, de forma a estar submissos à lei. Christians must carry out their duty in every walk of life, and they can often do this through voluntary associations. O cristão deve ajudar e servir em todas as áreas da sociedade, e a maioria dessas oportunidades são via organizações de caridade, organizações sem fins lucrativos, ONGs, etc. Christians must be engaged in politics. Os cristãos precisam estar envolvidos na política. And our churches, our Christian churches, must act as the conscience of the society. E a igreja precisa fazer parte da consciência do país, da sociedade. We must defend the rights for all religions. Nós devemos defender o direito de todas as religiões. Without hiding our light under a barrel. Não escondendo a luz que nós devemos ser como cristãos.
In other words, Christians have lots of responsibilities that don't require us to turn to the government for solutions. Cristãos têm muita responsabilidade em muitas áreas nas quais não devemos esperar que o governo resolva a situação ou que o governo atue. And what we know as believers is the way that God speaks to us today is through o que nós sabemos como cristãos é que a forma como Deus nos fala hoje. This is how we're connected to truth. We read the Bible, we learn and discern truth that we can then transmit com a verdade. Nós lemos a Bíblia e aprendemos e lemos a verdade, nos conectamos com a verdade. So with that, Jonathan, I would like to open it up for questions. I think that what we have done tonight is introduce the idea of how much there is in the Bible that should guide the way we live our lives and govern our families and our communities. Eu espero que você veja pelo menos um pouco. Hoje à noite nós só temos tempo para falar um pouquinho sobre as muitas coisas que a Bíblia nos fala acerca de como sermos bons cidadãos, como governar um país, sobre a governança em geral. E a Becky, então, nós temos mais ou menos uns 10 a 15 minutos aí, de abrir para perguntas, comentários. Se você discorda de alguma coisa que ela falou, você pode ficar à vontade. Nós vamos aí pedir, já temos aí, né, Lilian? Você pode falar, Lilian, por favor, de alguma pergunta que já está aí. Nós vamos abrir aí para perguntas. Você pode falar no microfone ou escrever acerca de perguntas. Ótimo. Temos aqui uma pergunta do Edmilson. Sabemos que os governos não têm capacidade para ensinar crianças e jovens sobre ética, caráter, virtude e princípios cristãos de acordo com a Bíblia. Como os Estados Unidos, outros países maduros e até mesmo alguns países emergentes que têm princípios cristãos estão fazendo para mudar esse cenário? E, por fim, o que podemos fazer legalmente para contribuir com a formação cultural e princípios cristãos dos nossos jovens? Por exemplo, podemos criar cooperativas de ensino dentro das igrejas de forma legal? Muito obrigada. Eu vou tentar, Edmilson, resumir isso para Becky. Tem várias perguntas embutidas. Becky, he's asking about education and schools. We sometimes give the responsibility for teaching values and character and virtue and Christian principles to the school, and the school does not have the ability to do so. So how can we communicate? How can we change that scenario, as it is an area, of course, of big government? How can we do this legally to communicate Christian principles and values to our young people? Well, in the first instance, we have to embolden our families to teach these principles, and this oftentimes is through Sunday school. Nós devemos fortalecer a família e fortalecer a gestão da família na área do ensino de valores e princípios às crianças, e também fazê-lo na igreja e na escola dominical. In the second instance, we must encourage choice in education. Nós devemos também encorajar sempre que uma família tenha a opção, a escolha na educação, a habilidade de escolher. Parents should be offered the opportunity for public school, private school, church school, homeschool, and encouraged to make those choices that are best for their child. Os pais deveriam poder escolher entre uma escola pública, uma escola particular, uma escola de uma igreja, o estudo domiciliar. Os pais deveriam poder decidir o que é melhor para o meu filho. In the third instance, in the United States, we have a teachers union called the National Education Association. Uma coisa que nós temos nos Estados Unidos é uma associação nacional de professores. The goal of the NEA, the mission of the NEA, and the policies of the NEA
undermine all of what you think might be important for your children to learn. E esse sindicato de professores dos Estados Unidos, que é muito forte, tudo que ele faz, praticamente, enfraquece a família e tira da família a habilidade de decidir e escolher para os seus filhos. In other words, union membership should not be required. Então, pertencer a esse sindicato não deveria ser uma exigência. Teachers should be free from having to belong to the union in order to teach in public schools. Os professores não deveriam ser obrigados a pertencer a um sindicato para dar aula na escola pública. So, choice for parents. A opção e a decisão de pais. And no teacher unions controlling all the teachers. E um sindicato de professores não deveria ser poderoso o suficiente para controlar o sistema educacional. And third, parents and churches need to be on the front lines of teaching those values. E pais e igrejas precisam estar na vanguarda no ensino de valores e princípios cristãos às crianças. Great, thank you. Lilian, pode ler, por favor, ou resumir mais alguma? Sim, nos sentimos muito pequenos e impotentes diante do tamanho do poder dos governos. Isso parece que gera uma descrença sobre a mudança da mentalidade dos princípios e valores cristãos. Como mudar esse cenário? It seems, Becky, this person is saying we just feel very impotent, very small, and very powerless sometimes before the vast power of a government. How can we change that? How can we almost lose hope in affecting change? Well, first of all, we can never lose hope because our hope is in the Lord Jesus Christ. Primeiro So lugar, keep that não vamos always. perder esperança, porque toda a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. In the United States, we have a little saying, Nos Estados Unidos tem uma frase: work as though everything depends on you, trabalhe como se tudo dependesse de você, and pray as though everything depends on God. e ore como se tudo dependesse de Deus. Now, this means that you have to develop a plan. Mas nós temos que You need to desenvolver start um plano. small. I'm sorry? Start small. As small. coisas começam pequenas. When you get people elected to local office or state office or federal office, stay in touch with them and pray for them. Quando as pessoas são eleitas para cargos e posições municipais ou estaduais, permaneça em contato com essas pessoas. The most effective people, for what we believe, are going to be under constant attack by the media. As pessoas mais eficazes dentro dos nossos valores vão sofrer ataque constante da mídia. So that's the way to begin, and I suspect you'll see results sooner than you might believe. Eu quero encorajar você a começar e atuar. E eu acho que você vai ver mais resultado do que você espera. Eu acho que você vai se surpreender com os resultados. Great, thank you, Becky. Lilian, mais alguma? Someone is just saying that if we do not become involved in politics, Becky, then we're handing it all over to non-Christians, and they're going to basically control, and our values and principles would obviously not be respected. Well, it's worse than that. It's worse than that. Just a sec, Becky. Se nós não fizermos nada, entregarmos, não nos envolvermos na política e na governança, nós estamos basicamente entregando tudo para o não cristão e uma pessoa sem valores. E a Becky diz, é pior do que isso. It's worse than that. Go ahead, Becky. It's worse than that if we are not involved, é pior if we que do isso. not Nós elect... não envolvermos,
if we do not elect people who are at least sympathetic and supportive of our values, se nós não elegermos pessoas simpatizantes com valores cristãos, pelo menos simpatizantes, ou melhor do que isso, those who do take power, elected and appointed, todas as pessoas eleitas e todas as pessoas que tomarão poder will work harder than ever to persecute Christians and persecute those who identify with Christian values. vão trabalhar e vão atuar e vão ser veementes na perseguição e na destruição de princípios e valores cristãos. And we are commanded by the Lord to be involved, be salt and light. E nós So temos not um only- mandamento, nós temos um mandamento de Deus de estarmos envolvidos. Nós temos que estar envolvidos porque nós temos que ser sal e luz no meio da governança. So not only is it a good idea for our well-being to be involved, Então não é It só is a uma boa commandment. ideia prática para a nossa preservação, mas é também um princípio e um mandamento de Deus. Great, great. Mais uma pergunta. We'll just do one more, Becky, because we got 5 minutes left. Temos mais 5 minutos, mais uma pergunta só, e aí a gente vai terminar. Alguém escreveu alguma coisa, Lilian? Ou qualquer outra pergunta? Se você quiser falar pelo seu microfone também, pode falar. Becky, while someone else writes or asks a question, just mention a little bit about Heritage and how Heritage might be able to continue involved in Brazil. That might be we get questions all the times about Heritage. Eu pedi para a Becky falar um minutinho sobre a Heritage Foundation, a Fundação Heritage, e como ela pode continuar envolvida no Brasil. well, Heritage is very focused on U.S. policy. A Fundação Heritage ela é muito focada nas políticas de governo norte-americanos, dos Estados Unidos. But much of the research that we do actually can be translated to deal with problems that people in Brazil might be having. Mas muito daquilo que nós fazemos e desenvolvemos em termos de conteúdo pode ser usado no Brasil por vocês em situação parecida. In our Index of Economic Freedom, which you're familiar with, Jonathan, Liliana, O índice de liberdade econômica que nós conhecemos e o Jim Roberts esteve com a gente há poucas semanas atrás, it lays out some important principles for economic freedom and shows how Brazil stacks up against the rest of the world, which would be very valuable for the people of Brazil. esse índice fala muito sobre a liberdade econômica e ela faz um comparativo entre países e ela ajuda o Brasil a entender como é que ela está em relação a outros países. O índice de liberdade econômica. One of the things to keep in mind, this is not a heritage principle, but it is a biblical principle. God gives us liberty to do good. Um último ponto a mencionar é que Deus nos dá liberdade para fazer o bem. Not to do evil. Não para fazer o maligno. And we know, just by looking around us, how much good is done by free people with the right value system. E nós sabemos que ao nosso redor tem pessoas fazendo o bem com a liberdade que tem, fazendo o bem ao próximo. So the research and the writing that Heritage does can be taken by people in Brazil and read and taken apart and understood and then rewritten to apply to challenges in Brazil. Toda a pesquisa que nós fazemos e todo o material que é escrito pode ser aproveitado e usado e levado ao Brasil e os seus princípios podem ser traduzidos também. Excellent. Becky, we're right at the time. Gente, nós queremos agradecer demais. Lilian, alguma palavra de despedida? Muito obrigado. Nós completamos agora 1 hora. Becky, I want to thank you again for your availability, for your willingness to be with us, even as you recoup from a surgery. We are so grateful and look forward to more times together. Nós queremos agradecer o tempo de todos, agradecer a Becky, que esteve conosco mesmo no pós-cirúrgico. Ela
tirou esse tempo para estar com a gente, e queremos agradecer a todos vocês, e esse material, esse conteúdo é gravado, a Lilian tem isso, e o e-mail dela está aí no chat, que vocês podem fazer contato com ela. Lilian, pode falar alguma coisa? Sim, estaremos disponibilizando no nosso YouTube, nós já temos lá 2 vídeos dos webinários anteriores, e eu vou estar colocando esse ainda hoje à noite, e mando um e-mail para todos vocês assim que estiver no ar. Gente, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Becky, thank you once again. God bless you. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Bye-bye.